Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Tudo bem com você? Hoje é dia 14/10/2020 e eu sou a pastora Lúcia. Tenho o prazer de estar com você mais um dia, onde nós estamos numa série Os Milagres de Jesus. E hoje é o 24º dia. Glória a Deus, quarta-feira. Que Deus possa nos abençoar grandemente, meus irmãos. Hoje nós vamos falar a cura do jovem possesso. Que Deus maravilhoso, né? Deus liberta e libertou e continua libertando até os dias de hoje, em todas as áreas, viu? Que Deus lindo. Vamos meditar na palavra de Deus. Você me dá o prazer de acompanhar-me? Estamos hoje no livro de Mateus, capítulo 17, versículo a partir do 14. Diz assim a palavra do nosso poderoso Deus. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos de Jesus em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa-se daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa pela oração, desculpa, meus irmãos, vamos ler de novo o 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilhoso Senhor. Mais uma vez, nos permita, Senhor, entrar na Tua presença. Mais uma vez, Pai amado, Pai querido, Deus de poder, Deus de milagre, Deus de maravilha. Em nome de Jesus Cristo, entramos de novo, novamente na Tua presença, para Te rogar a misericórdia que vem de Ti, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa do meu marido, abençoa dos meus filhos. Abençoa, Senhor, a vida do Guilherme, da Maria, do Rafael. Abençoa a vida do Valdir, abençoa a minha vida. Nos cobre com Teu sangue, tem misericórdia de nós. Senhor, guarda as nossas almas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para que quando o Senhor vier, ó Deus, aqui nos buscar, Senhor, buscar a Tua igreja, porque nós queremos fazer parte, Pai querido, dos que vão morar no céu. Assim também como o meu irmão e a minha irmã, como meus queridos, ó Pai. Venha com Teu poder, venha com a Tua graça, venha com a Tua misericórdia.
Venha, Senhor, nos abençoa, Senhor. Entra nas nossas casas e faça morada, Pai. Te agradecemos essa palavra hoje. Agradecemos hoje o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o que podemos ver nesse texto é um pai que chega a Jesus angustiado, abatido, porque o seu filho amado agora, meu amado e minha amada, estava sob ataque de demônios. A Bíblia vem nos dizer que aquele jovem se tornou completamente guiado por espíritos malignos. Sabe, o cuidado de um pai, o cuidado de uma mãe para um filho é muito lindo, é muito tremendo. Essa semana eu vi uma frase que dizia que filhos jamais poderiam magoar sua mãe, o seu pai, porque são os que oram por você, né? Não só sua mãe, mas o seu pai também. E é lindo porque Deus, ele se compara como sendo o nosso pai. E nós, os seus filhinhos, a qual ele coloca debaixo das asas como se fosse uma galinha guardando seus pintainhos, né? Lembra daquela mulher em Cananeia? Ela disse assim: ajuda minha filha, não foi? Tenha misericórdia, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela pede o quê? Ela pede ajuda para aquele que pode ajudar. E ao longo dessa campanha a gente tem falado já sobre a influência da opressão maligna, né? Sobre o corpo, onde Satanás se instala. Ele começa a dominar a mente da pessoa, e aquilo que é certo passa a ser errado, incrível. E aquilo que é errado passa a ser certo. É uma coisa assim mirabolante. A pessoa, quando ela está dessa forma, ela perde o desejo pela vida, ela perde o desejo pelas coisas boas, ela perde o respeito, né? Até pela palavra de Deus, se um dia ela teve esse respeito, ela perde. Ela mergulha em um profundo abismo. Assim como aqueles demônios que saíram do corpo do gadareno, né? Entraram na manada de porcos e se arremessaram no abismo. Sabe, meu irmão? Sabe, minha amada? Sabe qual é a vontade do inimigo? É sempre levar o homem ao abismo. Sempre levar o homem à destruição. Mas a vontade de Deus é dar ao homem a vida eterna. Uma vida transformada, uma vida salva, uma vida purificada. O diabo abre o inferno para que o homem fique lá dentro, mas o Senhor inaugurou o céu para que o homem entre lá. Sabe, no livro de João 14, ele disse assim: eu vou preparar lugar para onde eu vou, né? Para onde eu esteja, estejai vós também, diz o Senhor. Ouvintes, meus amados, perceba que o inimigo, o desejo dele é levar o homem ao abismo, através de vícios como cigarros, maconhas, bebidas alcoólicas. Né? Muitas pessoas entram fazendo gracinha, tomando socialmente, fumando socialmente, para se distrair, para tirar o estresse, para tirar a ansiedade. Mas acaba se tornando um viciado, uma viciada, um alcoólatra, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nos tira desse abismo, né? E essa pessoa agindo dessa forma, ela um dia vai caindo de um abismo atrás do outro. Ela vai tendo uma vida de sofrimento, mas pode ser que a enfermidade chega por consequência dos seus atos. Uma enfermidade no seu pulmão, uma enfermidade, né, ali ocasionada pelo fumo, pelo álcool. Aí que ela vai perceber o quão grande abismo que Satanás a colocou. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você hoje, se o inimigo tem jogado você no chão,
Esse Deus que eu estou pregando aqui, falando dele, sabe o que? Ele é que te mantém de pé, diz o Senhor. Esse rapaz aqui, lunático, aqui no livro de Marcos, o diabo jogava ele no chão. A Bíblia vai nos dizer que jogava ele no fogo. E agora eu te pergunto, quem que quis, quem que queria e quem que jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo? Não era o diabo? Mas só que quando ele tentou, quando ele jogou, estava ali no meio Jesus Cristo, o quarto homem da fornalha, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse pai aqui disse: tem misericórdia do meu filho, ele é lunático, ele é doido, está terrivelmente destruído, ele sofre muito, o diabo joga ele no chão, no fogo. É isso, meu irmão, que o inimigo quer fazer. Ele quer queimar os teus projetos, ele quer queimar os nossos sonhos. Você já percebeu quando o incêndio acontece numa casa, num lugar? O fogo queima tudo, nada, tudo passa pelo fogo, nada sobra. O diabo está dizendo para esse rapaz assim: eu vou queimar a sua carne, eu vou queimar os teus órgãos, eu vou queimar a sua estrutura física e vou aprisionar sua alma para queimar comigo no inferno. Mas sabe o que? Jesus chegou primeiro, aleluia. Talvez aí, ó, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, ouvinte, você tenha pessoas, né, onde Satanás está querendo conduzir até mesmo alguém da sua família ao fogo da maldição, ao fogo da destruição e do fracasso. Mas sabe, o Senhor tem um alívio para a sua alma, para a alma dessa pessoa. O pai disse assim: o diabo joga no fogo e algumas vezes joga na água. Mas o nosso Deus, meu irmão, é Deus que entra no fogo. Olha lá em Isaías o que ele diz: quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Mas o inimigo aqui fala que o inimigo também jogava ele em água. Quando nós falamos de fogo, fala de queima, fala de queima de projetos, fala de destruição, fala de eliminação, tá tudo acabado. Sabe por quê? Porque o fogo destrói tudo, mas quando joga na água, sabe o que a água diz? Sufoco. Sabe, Satanás queria dizer com isso: vou afogar você. Você não vai conseguir pedir socorro. Você não vai conseguir pedir ajuda. Talvez esteja assim você que está ouvindo essa palavra aqui comigo. Você esteja terrivelmente sufocado. Sufocado pelas coisas que têm te acontecido. Sufocado pela situação a qual vive teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Você está sufocado muitas vezes querendo falar alguma coisa, mas você não fala. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que disse: as chamas não arderá em ti, ele também te diz: quando passares pelas águas não te afogarás, e quando pelos rios eles não te submergerão. Jesus chegou ali, expulsou aquele demônio, e os discípulos disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Sabe por quê, meus irmãos? Porque os discípulos, como que eu posso falar? Eles estavam ali, eles não estavam ali como eu e você em oração. Por quê? Porque você lembra que quando Jesus sobe ao monte, é muito raro subir alguém com ele. Às vezes sobe Pedro, Tiago, João, mas quando ele vai para o deserto orar, poucas vezes nós vamos ver os discípulos orando com ele. Mas também, afinal de contas, eles nem precisavam, porque Jesus estava ali com ele, né? E podia socorrê-los a qualquer momento. Alguém um dia perguntou: Senhor, por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus disse assim: olha,
não pode estar triste enquanto o noivo estiver com ele. Ou seja, o jejum, meu amigo, abaixa a nossa carne. O jejum abate o nosso ego. O jejum espreme a nossa carne. Porque quando você jejua, meu irmão e minha irmã, você resiste à comida, você resiste àquilo que dá prazer para a tua carne. Então, quanto mais força você tiver para resistir à comida, mais força você terá para resistir ao adultério, mais força você terá para resistir à prostituição, para resistir o prato do engano e o prato da soberba. Então Jesus disse: os meus discípulos não jejuam porque agora o noivo está com ele. Ou seja, Jesus é o que operava milagre. Não eram os discípulos. Ele que expulsava os demônios. Mas Jesus disse assim: uma hora chegará em que vocês deverão jejuar. Em Atos, né? Vai dizer isso. Aí se você chega lá no livro de Atos, você vai ver que eles perseveravam no jejum e na oração. Porque Jesus não está mais com eles, né? Não fisicamente comandou de carne e osso na terra. Os discípulos aqui em Marcos não estão preparados espiritualmente, meus queridos e minhas queridas. Esses demônios, essas legiões, só vai sair com jejum e só vai sair com oração. Sabe, crente? Nós temos que ter o hábito de orar e também de jejuar. Tem muitos cristãos que chegam, pastora, eu não vou jejuar, não vou pegar essa luta, não vou fazer libertação, porque vem uma retaliação terrível para mim, para minha família. Acorda, crente. Misericórdia, Deus é maior que o diabo. Nós não podemos parar de orar e jejuar, fazer campanha de libertação, senão, se pudera, o diabo devoraria tudo e todos. Mas eu sei, eu tenho certeza que aqui eu estou falando com pessoas que não têm medo do diabo, porque maior é quem está conosco e não quem está no mundo e quem está contra nós, né? Não se preocupe, quando o vento soprar, não se preocupe, quando as coisas ficarem tristes, quando o barco estiver agitado, não se preocupe, porque é sinal da provação de Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus não dá tempestade a não ser para te trazer bonança. Deus não corrige a não ser que seja para te aprovar. Deus não vai fazer você chorar a não ser que depois você dê testemunho daquilo que você passou e cante ao Senhor e o glorifique. Então Jesus disse: sabe por que vocês não conseguiram expulsar? Porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E hoje todos nós precisamos jejuar e orar. A verdadeira libertação está através do jejum. O jejum não é para mover as mãos de Deus. O jejum é para quebrantar nossa carne. Nós não recebemos nada somente pelo jejum, mas é pela graça imerecida. Você não pode ficar, meu querido e minha querida, deitado, como se, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma guerra. Você está no meio de uma guerra e você fala assim para a pessoa: olha, eu vou ficar aqui, vai lá, luta por mim. Como assim? Como assim? Essa guerra, ela é espiritual, meus irmãos. A palavra fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, senão contra potestades dos ares celestiais. Então, como nós vamos vencer? Jejuando e orando. É só assim que você vai vencer essa guerra, através do Senhor Jesus. Então Ele vai te libertar, Ele vai libertar a tua casa, Ele vai libertar a tua família. Porque, meu irmão, você vai falar assim: pastora, mas eu tô com pouca fé. Mas é esse pouquinho mesmo. Eu já disse ontem ou antes de ontem, o tamanho de uma mostarda, ela é minúscula. Quer dizer, a sua fé, ela nem precisa ser tão grande. Se for do tamanho de uma mostarda, já é suficiente para você dizer assim: monte, sai daqui, monte de problema. Sai da minha casa, volta lá para o inferno onde você não deveria ter nem saído. Começa expulsando, meu amigo, minha irmã, meu irmão.
Começa a falar: sai daqui da minha casa, sai do meu filho, sai do meu marido, sai da minha esposa. E eu quero te dizer que você não desanime, porque talvez você ore anos e anos, o teu marido não se converteu. Talvez, homem, você ora anos e anos e a sua esposa não se converteu. Sabe por quê? Não significa que você não ora, embora muitos acham. Ah, ela nem ganhou a família dela, ela nem ganhou o marido dela, que ela vai falar o quê? Quer ganhar os outros lá fora, sendo que nem ganhou o marido? Quer ganhar os outros lá fora, que nem ganhou a esposa? Isso é balela, meu irmão. Se você ora, se você jejua, sabe o que que é? É o tempo de Deus. Depois Deus vai pegar o teu marido, mulher, transformar ele num pregador. Ele vai contar o testemunho em cima de um púlpito. Ele vai contar o testemunho num grupo de oração. Viu? Viu, querida amiga? Viu, irmã? O teu marido será usado na mão de Deus. E você, irmão, não fique desanimado. Um dia tua esposa também virá aos braços do Senhor Jesus e será um grande milagre que o Senhor irá fazer. Assim como até hoje, né? A gente ora pelo marido, a gente ora pela esposa, a gente ora pelos filhos. Nós não devemos desanimar. Passa o tempo que passar. Pastora Lúcia, mas e você? Você já orou por pessoas a qual demora tanto tempo assim? Sim, meus irmãos, oro sim. Eu oro por pessoas há mais de 30 anos. E essa pessoa muda um pouquinho ali, muda um pouquinho aqui, na vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele ainda está no barco. E lembra o que eu falei ontem? A nossa família é projeto de Deus. Não há, pastor, obra que você possa fazer que tua esposa não pode estar no meio. Pastora, não há ministério que você possa ir onde o teu marido e os teus filhos não entrem. Então saiba que a família é o primeiro lugar nos projetos do Senhor. Deus ama a família. Deus de maneira alguma vai falar sobre a família estar separada. Não. Onde cabe o teu ministério, cabe tua família. Onde cabe um chamado, cabe tua família. Ontem eu falei isso e Deus está fazendo eu repetir de novo. Porque você abre o Face, você só vê separação. Você só vê divórcio. Pastora, e aí? O que você tem a falar com isso? Eu falo que Deus não é a favor do divórcio, ponto. Cada um vai analisar a tua vida, cada um vai analisar o teu contexto, mas da minha boca eu nunca vou dizer que Deus é a favor do divórcio, a não ser pela dureza dos vossos corações. Amém, meu querido? Amém, minha amada? Então, hoje, creia que Deus vai estabelecer a tua fé. Se ela tiver do tamanhozinho de uma mostarda, avante. Amém? E tem mais uma coisa. Jejue mais. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Jejua mais. Não é fácil. Eu sei que não é. Tem muitas pessoas que fazem o jejum intermitente, mas não fica no altar de Deus, não fica, é apenas para perder alguns centímetros de barriga, ou seja o que for, para perder peso, né? Mas não, o jejum, ele tem que ser feito espiritualmente, é diferente, não é igual o jejum intermitente, não. Gente, Deus te abençoe, povo de Deus, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre ti derrame a paz. Pode interagir comigo, pode fazer perguntas sobre jejum, sobre o que você quiser. Estando ao meu alcance responderei. Até amanhã. Um beijo no teu coração, que Jesus te abençoe e que Jesus te guarde. Tchau, tchau.